Interesse Público começa agora e você vai ver. Milhões que deveriam ser utilizados em ações de promoção da saúde de comunidades indígenas são desviados de convênios firmados entre a Universidade de Brasília e a Funasa. Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública quer redução do número de processos antigos na Justiça. Conheça a história de um sítio arqueológico em Mato Grosso do Sul. Decisão da Justiça vai ajudar a preservar esse patrimônio cultural. Um megaprojeto e diversos questionamentos. A partir de hoje, vamos acompanhar uma série especial sobre a futura usina de Belo Monte, no Pará. O projeto do governo federal gera incertezas e insegurança para quem vive na região. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. R$8.800.000. Esse é o tamanho do rombo nos cofres públicos causado por convênios irregulares firmados entre a Fundação Nacional de Saúde e a Fundação Universidade de Brasília. A constatação de irregularidades nos contratos levou o MPF a mover a ação por improbidade administrativa contra ex-dirigentes das instituições. Em 2004, a Fundação Nacional de Saúde, Funasa, contratou a Fundação Universidade de Brasília para desenvolver projetos ligados à saúde em duas comunidades indígenas, uma em Mato Grosso do Sul e outra em Roraima. Segundo o Ministério Público Federal, a instituição ligada ao UNB não tinha qualificação técnica nem estrutura para executar o trabalho. Por este motivo, ela subcontratou outras duas instituições, a FUBRA e a FunSaúde. Os contratos foram feitos de forma direta, sem licitação, o que, segundo o MPF, é irregular. Na visão do Ministério Público, o procedimento serviu para facilitar o desvio de recursos, que eram repassados pela Funasa às fundações contratadas e subcontratadas. As investigações revelaram um rombo de R$8.800.000. Dinheiro gasto de diversas maneiras, menos com as comunidades indígenas. Festas, jantares, confraternizações, atividades sociais do reitor, inclusive aquisição de artigos de luxo para dar de brindes a pessoas, como canetas Montblanc, viagens para o continente asiático, aquisição de eletroeletrônicos, como aparelhos de TV de LCD, que não tinha nada a ver e nenhuma finalidade para as comunidades indígenas. As investigações revelaram também esquemas que envolviam pagamento em duplicidade de serviços e contratação de parentes, amigos e empresas de fachada. Diante das irregularidades, o MPF em Brasília propôs ação civil pública por improbidade administrativa contra pessoas ligadas às instituições à época em que os contratos foram firmados. Entre elas, os ex-reitores da UNB, Lauro Mori e Timothy Mulholland, e o ex-presidente da Funasa, Valdir Bezerra. Além de pedir o ressarcimento do dinheiro desviado, o MPF cobra da Fundação Universidade de Brasília a elaboração de um projeto em benefício dos índios. Nós pedimos também que a FUB desenvolva um projeto reparador que apresente atualmente um plano de trabalho para que a Funasa ou o Ministério da Saúde possa melhor atender as comunidades Yanomami e Chavante que foram utilizadas, como motivo nesse esquema que foi relatado. Fique por dentro. Improbidade administrativa é qualquer ato que cause dano à administração pública, como desvio de recursos públicos. Ela é praticada por agentes públicos na administração direta, indireta, fundações e empresas públicas. Envolve também as pessoas que, mesmo não sendo agentes públicos, ajudem a praticar o ato de improbidade ou se beneficiar dele. A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, lançada no início do ano, já estabeleceu metas a serem cumpridas nos próximos 12 meses. Uma delas se refere à redução do número de casos antigos que ainda aguardam por um desfecho na Justiça. As propostas do plano de atuação foram apresentadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. No início do ano, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça uniram esforços para sanar problemas do sistema criminal brasileiro, como presídios superlotados, criminosos com mandado de prisão em aberto e detentos que já cumpriram pena e continuam presos. A Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, foi lançada em fevereiro como instrumento de combate ao crime e à impunidade no Brasil.
Se fez essa proposta de uma soma de esforços, uma articulação de esforços entre todos os órgãos do sistema de justiça e segurança pública, no sentido de dar maior efetividade e agilidade nas investigações, denúncias e julgamentos dos crimes de homicídio. Na segunda reunião realizada na semana passada, o Comitê de Gestão Integrada da ENASP aprovou um plano de ação apresentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP propôs 4 metas que vão resultar em ações específicas a serem definidas em reuniões futuras. 2 metas tratam da fase de investigação e 2 propostas buscam aperfeiçoar o processo penal de crimes de homicídio. Com o objetivo de dar maior efetividade para a fase de investigação de crimes de homicídio, o Conselho propôs o prazo de 1 ano para o fim da subnotificação de crimes. Isso quer dizer que todos os casos de homicídio deverão ser registrados e resultar na abertura de um inquérito policial. Além disso, o CNMP quer, até julho do ano que vem, diminuir o volume de inquéritos antigos que ainda aguardam conclusão na Justiça. Nós temos muitos casos de homicídios que ocorrem, sequer chegam ao conhecimento da autoridade policial, e há também casos de homicídios que chegam ao conhecimento de alguns órgãos, às vezes até da autoridade policial, mas que acabam por alguma razão não gerando a abertura de inquérito. Se convencionou fazer um grande esforço concentrado no sentido de concluir com relatório os inquéritos que foram instaurados até 31 de dezembro de 2007 por crimes de homicídio. O Gabinete de Gestão da ENASP também estabeleceu que até o final deste ano as outras 2 metas do CNMP devem ser concluídas. As metas que tratam do processo judicial prevêem que todas as ações penais relativas a homicídios distribuídas antes de 2008 devem ser julgadas e que as ações penais ajuizadas até o final de 2008 devem chegar à fase de pronúncia, quando o juiz decide se o réu vai ou não ser levado a júri. Veja a seguir. Um centro de qualificação profissional voltado para a sociedade. Vamos conferir a importância do trabalho desenvolvido pela Escola Superior do Ministério Público da União. E ainda, no Mato Grosso do Sul, a ação movida pelo MPF consegue na Justiça que estudos de um sítio arqueológico sejam mantidos por tempo indeterminado. Vitória do patrimônio cultural.